A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor. Saúdo todos vocês com esta paz. A paz de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Vou falar hoje sobre a idolatria, sobre torcer para time de futebol, sobre jogar futebol. É pecado ou não é pecado? Vamos para a Bíblia e também vou estar contando um testemunho do que aconteceu comigo de quando eu não seguia a Jesus Cristo. Achava que seguia Jesus Cristo, mas eu não seguia. Eu estava no engano. Estava praticando a iniquidade. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, está escrito: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor está falando que mudaram a glória do Deus incorruptível. Em quê? Em semelhança da imagem de homem corruptível. Como assim, irmão Diego? Observem que o time de futebol, eu vou citar exemplos. O Flamengo, qual que é a imagem do animal que representa o Flamengo? É um urubu. É mentira? O time de futebol, o Cruzeiro, qual a imagem que representa o Cruzeiro? Se não me engano, é a raposa, né? E as pessoas, elas estão idolatrando os times de futebol. A Bíblia vai dizer que os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Mas como que uma pessoa vai estar idolatrando um time de futebol? Sabe como? As pessoas vão para os estádios. Aquelas que não vão para os estádios, elas ficam em casa, na televisão. Estão torcendo para que aquele time vença, né? Para o time do coração deles. É assim que ele fala. Eu também falava isso. Eu torcia para um time, né? Eu era fanático pelo Flamengo. Usava camisas do Flamengo. Tudo tinha que ser Flamengo. Eu estava sendo um idólatra. Eu estava idolatrando o time de futebol. Isso é uma idolatria. Só vai entender aqui aqueles que tiverem espírito. Aqueles que andam na carne. É loucura a palavra de vida eterna. É loucura para eles. Então só vai entender aqui quem foi espiritual. Torcer para time de futebol é pecado. Estão mudando a imagem do Deus corruptível em imagem de homem. E Deus não quer isso. Vou citar um exemplo. Vai jogar o Flamengo e o Vasco. Pessoas torcem para o Flamengo e outras pessoas torcem para o Vasco. Você acha que Jesus Cristo, ele é a favor do time que perde? Porque o time que perde, a pessoa de tão fanático que é por aquele time vai estar chorando. Tem pessoas que sofrem. Ah, meu time perdeu. E agora? Meu time perdeu. Outras pessoas vão apostar naquele time. Vai perder dinheiro. Eu já fiz isso. Eu era viciado em jogos de futebol, em apostas. Perdi muito dinheiro. Você acha que Jesus é a favor de uma pessoa estar sofrendo, chorando? Jesus não quer que time A e B vença e o outro perca. Porque todos são filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que fazer a vontade do Pai. Se não faz a vontade do Pai, é filhos do diabo. E o diabo, ele não quer a verdade. Ele não aceitou a verdade. O diabo, ele não vem assustador de chifre. Ele vem nos mínimos detalhes. Então, meu amado irmão, torcer para time de futebol é pecado. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que o corpo é de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo ou 14 ou 7, se não me foge a memória, que o corpo ele é de Cristo. Em 1 Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A pessoa que destrói
o templo de Deus, Deus também vai o destruir. Quando um time de futebol, os jogadores estão em campo, estão jogando a bola, uma pessoa dá um carrinho no outro, está machucando o corpo de quem? Está machucando o corpo de Cristo. Você vai dar um carrinho na canela de Jesus Cristo? Você vai dar uma cabeçada na cabeça de Jesus Cristo? Porque numa partida tem um escanteio, a bola vai ao alto, a pessoa vai querer cabecear para tentar fazer o gol. E às vezes não pega a cabeça na bola, a cabeça pega na cabeça do outro e dá uma cabeçada, às vezes até sangue pega no supercílio, né? Sai sangue. Então não é para fazer isso. Não é para pegar o corpo de Cristo e maltratar. É para pegar o corpo de Cristo e conservar. E deixar o corpo de Cristo limpinho, bonitinho. Pois lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que Deus quer o corpo, a alma e o espírito, os três, conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então jogar futebol é pecado. Observe que os estádios acontece o quê? Brigas, lascívia, idolatria. Acontece muitas coisas, porque ali não estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade do diabo. Então, meus amados irmãos, torcer para time de futebol é pecado. Você vai estar lá, Mengão, ou então quem torce pro Corinthians, por que vocês não vai para as ruas e diz Jesus, Jesus? Por que vocês não clamam o nome de Jesus? E fala que Jesus Cristo está voltando, que no céu não entra pecado. Você já imaginou Jesus Cristo voltar nessa hora que vocês estão idolatrando o time de futebol? Vocês estão torcendo para um time de futebol? Por que vocês não torcem para o time de Jesus? E fica torcendo para o time de Satanás? Dói, né? Falar a verdade. Aliás, dói ouvir a verdade, né? Meus amados irmãos, eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. E eu temo a Deus, eu não temo a vocês. Quer ficar com raiva de mim? Fique. Gálatas 4,16. Fiz caso vosso inimigo em pregar a verdade? Eu deixo uma interrogação. Estou fazendo inimigo de vocês em pregar a verdade? Eu vou dar conta de cada palavra que eu estou falando aqui. Vou repetir. O corpo, ele é de Cristo. O corpo, ele não é para você fazer o que você bem quer. Se você muda o corpo de Cristo, você está adulterando. E a Bíblia também diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O corpo não é para estar mostrando a sua nudez. E uma partida de futebol você está de short lá. Está mostrando suas pernas. Dá um carrinho no outro, se racha no chão, está mostrando as coxas. Apocalipse 16:15 diz que Jesus virá igual um ladrão. O ladrão não avisa que hora vai te roubar. E Jesus também não vai te avisar. E lá está falando também que não é para mostrar a sua nudez. Então, tudo isso é pecado. Então vigiem. E quer saber se eu estou mentindo ou não? Vá para a oração. Vá para a Bíblia. Pois Deus deixou o Consolador, o Espírito Santo. É Ele quem vai convencer a pessoa do pecado, se é pecado ou não. Amém? Eu era do mundo. Eu torcia para o Flamengo. Eu andava com camisa do Flamengo. Eu falava de futebol. Em vez de eu estar falando de Jesus Cristo, eu falava de futebol. Eu ia apostar. O time A vai vencer o time B. E a palavra do Senhor diz que não é para nós apostar. É para nós trabalhar. E do nosso suor, a gente ter o nosso mantimento para suprir nossas necessidades. Pois está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, acho que versículo 16. Eu vou ver aqui na minha Bíblia rapidinho para a gente estar encerrando. Aleluia, glórias a Deus. Gênesis 3. Não é Gênesis 3:16.
É Gênesis 3,19. Está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és posse, e em pó te tornarás. Ou seja, no suor do teu rosto comerás o teu pão. É para eu e todos vocês trabalhar e não ganhar dinheiro fácil. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu deixo essa palavra para vocês aí. Torcer para time de futebol é pecado. Além de ser pecado, é idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Que Deus os abençoe.